Estados Unidos e Irã podem estar perto de um acordo para encerrar o conflito no Golfo. E só essa possibilidade já foi suficiente para mexer com o mercado inteiro. O petróleo caiu, as bolsas subiram, os juros dos títulos americanos recuaram. E os investidores voltaram a comprar risco, pelo menos por algumas horas, como se uma parte do peso que estava em cima do mercado tivesse sido retirada. Mas o ponto importante aqui não existe acordo fechado ainda. O que apareceu hoje foi a notícia de que os Estados Unidos e o Irã estariam próximos de um memorando para encerrar a guerra no Golfo. Um documento inicial com alguns pontos que poderia abrir caminho para negociações mais amplas nos próximos 30 dias. Então não é o fim da história, isso não é uma paz garantida e também não é o mundo voltando ao normal. É só o mercado reagindo a uma mudança de probabilidade. E isso para mim é uma das coisas mais importantes de entender quando tu acompanha o mercado. Muitas vezes o preço não muda porque a realidade mudou completamente. O preço muda porque o cenário que parecia mais provável ficou um pouco menos provável. Até ontem, por exemplo, o mercado olhava para o conflito no Golfo e via risco de petróleo mais caro, inflação mais persistente e bancos centrais mais travados. Hoje, com a possibilidade de um acordo, ele passou a considerar outro cenário: petróleo mais baixo, menos pressão sobre energia e talvez até mais espaço para queda de juros. Essa é a cadeia completa, não precisa complicar muito. Se o Oriente Médio piora, o petróleo sobe, e quando o petróleo sobe demais, a energia fica mais cara, provocando uma inflação que fica mais difícil de controlar. Com isso, os bancos centrais têm menos liberdade para cortar juros, e os ativos de risco acabam sofrendo. A bolsa sofre, as criptos sofrem, empresas endividadas sofrem, e até o consumo. E para o investidor comum, mesmo sem perceber, ele também sente isso na vida real. Porque macroeconomia parece que é uma coisa muito distante, que são vários gráficos, estatísticas e economistas falando difícil. Mas no fim, ela aparece no preço da gasolina, no custo do financiamento, no aluguel e no mercado. E também no quanto tu precisa render, só para manter o mesmo padrão de vida. Por isso que uma notícia sobre Estados Unidos, Irã e Golfo não é só geopolítica, é também inflação, juros e ansiedade financeira. É aquela sensação de que tu tá fazendo tudo certo, mas o mundo muda as regras no meio do caminho. E talvez essa seja a parte mais cansativa de investir. Tu pode estudar, montar carteira, diversificar, controlar teus gastos e pensar em longo prazo. Mas ainda assim, um conflito em uma região estratégica do mundo pode alterar o preço do petróleo e mexer com toda a composição global, mudar o comportamento dos bancos centrais e mexer também com a inflação. Não é uma justificativa para viver em pânico, mas é um lembrete de que risco não é só volatilidade no gráfico. Risco é o mundo real entrando pela janela. O Estreito de Hormuz, por exemplo, não é só um ponto no mapa, é uma das regiões mais sensíveis para o fluxo global de petróleo. Quando existe a ameaça de bloqueio, ataque ou uma interrupção naquela região, o mercado imediatamente começa a recalcular o preço da energia. E petróleo não é uma commodity qualquer. Ele entra no transporte, na indústria, na logística e também na expectativa de inflação. Quando o petróleo sobe muito rápido, ele não fica isolado no posto de gasolina, ele se espalha para o sistema inteiro. Só que hoje aconteceu o contrário. A possibilidade de um acordo reduziu completamente esse medo. O preço do petróleo caiu. E quando o petróleo cai em um contexto desses, o mercado lê como um alívio. Não porque ele ficou barato e não porque os problemas sumiram, mas porque o risco de uma inflação energética fora de controle diminuiu. Aqui que entra a parte dos juros. Quando tu vê que os títulos americanos subiram e os juros caíram, isso também tem uma lógica simples. O investidor começa a imaginar que com menos pressão inflacionária, o Federal Reserve pode ter espaço para cortar juros no futuro. E isso também muda o humor do mercado. Juros mais baixos tornam o dinheiro menos caro. E quando o dinheiro fica menos caro, o mercado fica mais disposto a pagar mais por empresas, por tecnologia, crescimento e ativos de risco.
É por isso que essa notícia geopolítica pode fazer a bolsa subir. Não é porque o mundo acordou otimista, é porque o modelo mental do mercado mudou. O cenário ruim ainda existe, mas ele perdeu um pouco de força. E o mercado vive disso, não de certezas, mas de probabilidades. Eu acho isso curioso, porque fora do mercado, as pessoas costumam esperar confirmação para mudar de opinião. E no mercado, muitas vezes, quando a confirmação chega, o preço já se mexeu. O mercado está o tempo todo tentando antecipar. Às vezes acerta, às vezes erra feio, mas ele tenta. E é por isso que o investidor que acompanha a notícia precisa tomar cuidado com essas armadilhas. Não pode achar que toda alta confirma que está tudo resolvido, porque ela não confirma. O mercado pode subir em cima de uma notícia preliminar, um rumor forte, uma expectativa de um acordo, e depois devolver tudo se a negociação falhar. Isso acontece o tempo todo. O preço reage rápido porque tem dinheiro demais tentando se posicionar antes dos outros. E outra armadilha é achar que, porque a notícia é importante, tu precisa fazer alguma coisa imediatamente. Nem sempre é assim. Às vezes, ou na maioria dos casos, a melhor leitura de uma notícia não é o que eu compro agora. É só entender que tipo de risco que estava pressionando o mercado e como esse risco está sendo reprecificado. Esse é um ponto que eu tenho pensado bastante. Trabalhar com o mercado não significa reagir a tudo. Na verdade, eu acho que seja o contrário. Quanto mais tu acompanha, mais tu percebe que muitas notícias são importantes para entender o ambiente, mas não necessariamente para mudar tua carteira inteira. Uma coisa é saber que o petróleo caiu por causa de uma possível negociação entre Estados Unidos e Irã. Outra coisa é achar que tu precisa vender, comprar, mudar de posição ou ficar correndo atrás dos candles. Tem uma distância enorme entre informação e decisão, e nessa distância que mora a ansiedade do investidor. Porque quando tu abre a corretora, quando tu abre o site de notícias e vê que o petróleo está caindo, a bolsa está subindo, parece que existe uma decisão óbvia a ser tomada. Parece que o mercado está gritando alguma coisa, mas muitas vezes ele só está atualizando o preço. Ele não está falando contigo diretamente. Essa separação é importante. O mercado não sabe qual é a tua vida, não sabe qual é o teu custo mensal, se tu tem reserva, se tu compra Bitcoin ou está fazendo trade. Ele não sabe se tu aguenta uma queda de 20% ou se isso vai acabar com o teu sono. Por isso que eu gosto de olhar para essas notícias mais como um mapa do ambiente do que como uma ordem de ação. Hoje o mapa diz o seguinte: o risco geopolítico no Golfo pode estar diminuindo. O petróleo reagiu para baixo, os juros aliviaram e os ativos de risco gostaram. Isso é relevante, mas ainda é um cenário em aberto. E aqui que entra uma parte mais prática. Se tu investe em bolsa, essa notícia importa porque mexe com o custo de capital e expectativa de lucro. Empresas tendem a valer mais quando os juros esperados caem, principalmente empresas de crescimento. Se tu investe em cripto, importa porque Bitcoin e outros ativos de risco costumam se beneficiar quando o mercado fica menos defensivo. Não é uma regra perfeita, mas o ambiente de liquidez e apetite por risco pesa muito. E se tu está mais na renda fixa, isso também pode importar, porque a direção dos juros globais influencia o fluxo para países emergentes, o dólar, curva de juros e percepção de risco. Mas nada disso quer dizer que a decisão seja automática. Na minha visão, a notícia de hoje é mais um sinal de alívio do que uma virada definitiva. Para virar uma mudança mais estrutural, precisaria ter um acordo assinado, uma redução real do risco no Estreito de Hormuz, uma queda sustentada do petróleo e sinais mais claros de que a inflação global não vai reacelerar. Antes disso acontecer, é só uma expectativa. Ela é forte, ela é importante, mas é uma expectativa. E talvez seja o melhor jeito de resumir o dia. O mercado não está comemorando paz, está comemorando uma possibilidade de não piorar. E isso já basta para mover alguns trilhões. Parece exagero, mas é assim que o sistema funciona. Os preços carregam não só o que está acontecendo agora, mas o que os investidores imaginam que pode acontecer. Quando o medo diminui, mesmo sem desaparecer, o dinheiro volta a procurar retorno. Só que esse movimento tem um lado
psicológico bem forte. Para quem está fora, parece irracional. Um dia todo mundo está preocupado com guerra e com a inflação, mas no outro, uma notícia de possível acordo aparece e os mesmos mercados sobem como se tivesse esquecido do problema. Mas talvez não seja esquecimento, talvez seja só o mercado fazendo aquilo que ele sempre faz, ajustando o preço para o novo conjunto de informações. O problema é quando o investidor individual tenta transformar cada ajuste desses em uma conclusão definitiva. Ele pensa que hoje subiu, então tá tudo bem, ou então amanhã caiu, então acabou o ciclo. Mas aí depois sobe de novo e aquilo era uma oportunidade. E esse vai e vem destrói a cabeça de qualquer pessoa. Eu sei disso por experiência própria. Por isso eu acho que acompanhar a notícia tem que servir para melhorar tua leitura do cenário, e não para te deixar refém dele. A notícia de hoje me diz que o petróleo continua sendo uma das variáveis centrais do mercado. Me diz que os juros ainda são extremamente sensíveis à inflação. E me diz que os ativos de risco seguem dependentes da ideia do corte de juros. Mas ela não me diz que o risco acabou. E também não me diz que é hora de apostar tudo. Só mostra que o mercado estava muito carregado de medo em relação ao Golfo e que quando apareceu uma possibilidade de acordo, esse medo foi parcialmente retirado dos preços. Isso é análise, não é previsão. Eu acho importante falar disso, porque existe uma pressão enorme no conteúdo financeiro para transformar toda a notícia em chamada agressiva. Os influenciadores falam que agora vai, que o risco acabou, agora começou a nova alta, é só a última chance. E esse tipo de coisa chama muito clique, mas empobrece as análises. O mercado raramente funciona em frases tão fechadas. Na maior parte do tempo, é só um ajuste parcial, um cenário incompleto e uma decisão imperfeita. E tá tudo bem, o investidor não precisa ter uma resposta absoluta para cada manchete. Ele precisa entender o que aquela manchete muda no cenário. No caso de hoje, ela muda 3 coisas. Reduz o medo de uma interrupção mais grave no petróleo, alivia a pressão sobre inflação e juros e melhora o humor com ativos de risco. Só isso já é bastante coisa, mas o próximo passo depende de uma confirmação. Se o acordo avançar, esse movimento pode ganhar força, mas se ele travar, o mercado pode devolver toda essa alta. E se novas tensões surgirem, o petróleo pode voltar a subir rapidamente. Esse que é o ponto. O mercado não está parado esperando a verdade final. Ele vai se mexendo conforme as possibilidades mudam. E para mim, como investidor, essa notícia reforça uma coisa muito simples. Não dá para montar um patrimônio assumindo que o mundo vai ser estável, porque ele não é. A carteira precisa sobreviver a sustos. A rotina precisa sobreviver a manchetes. E a cabeça precisa sobreviver a dias em que tudo parece muito urgente. Sempre vai ter uma notícia grande, sempre vai ter uma guerra, um banco central, um dado de inflação, uma empresa gigantesca reportando resultados incríveis, um petróleo subindo, o dólar caindo e um ativo disparando. E se tu tentar viver no mesmo ritmo do mercado, tu vira um terminal humano de ansiedade. E esse não é o nosso objetivo. O objetivo é usar o mercado como informação, não como comando. Hoje a informação é clara. Possibilidade de acordo, aliviou o petróleo e deu força para os mercados. É uma notícia importante, atual e com impacto real, mas ainda assim é só uma possibilidade. E talvez a leitura mais honesta seja essa. O mercado subiu não porque o problema acabou, mas porque o pior cenário ficou menos provável. Isso importa. Só não transforma incerteza em certeza, porque no mercado a parte mais cara quase sempre é essa, quando tu confunde um alívio com segurança.